Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Pão Diário, onde você sabe que todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, eu tenho o hábito de entrar ao vivo para estar liberando uma palavra para o teu coração, e às vezes a gente fala às 2 horas, mas na maioria das vezes a gente se atrasa e não tem conseguido chegar no horário, mas eu tenho certeza que você, que já está acostumado a acompanhar a gente aqui pelas redes sociais, sabe que toda quarta-feira a gente entra. Pelo menos de 2 ali às 3 a gente está procurando entrar para estar liberando uma palavra para abençoar a sua vida. Eu entrei de maneira rápida, eu quero entrar com uma palavra aplicativa, específica e bem objetiva para deixar para o seu coração e para essa tarde, beleza? Você que está vendo esse vídeo agora do YouTube, já chega dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações do conteúdo que Deus tem colocado através dessa plataforma em minha vida. Beleza? Livro de Gênesis, capítulo 40, verso de número 1, que diz assim: Gênesis 40, verso 1. José interpreta os sonhos na prisão. Aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs no cargo de José para que o servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. Ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro, o rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu, e eis que estavam perturbados. Vamos ler só até aqui, porque esse texto é muito grande. Eu li Gênesis capítulo 40, do verso 1 até o verso de número 6, que eu li. Até o verso de número 6, que conta para nós a respeito da história de José. Você sabe que José, ele está em uma prisão de maneira injusta. Ele foi preso por causa daquela situação que aconteceu com Potifar. Ele foi acusado de ter se aproveitado ou abusado da sua própria mulher. A gente sabe que era mentira, que na verdade ela que estava tentando de todas as formas induzi-lo ao relacionamento com ele. E José vai fugir. Porém, ele vai ser acusado de ter tentado esta mulher. Por causa desse feito, Potifar vai lançar José em uma prisão. José está preso. E agora ele vai passar alguns dias, ou melhor, anos, dentro dessa prisão. E nesse processo de tempo que ele está dentro da prisão, vão aparecer 2 homens que vão descer lá do governo de Faraó, que vão descer lá da plataforma de Faraó. O padeiro e o copeiro, 2 homens que estavam próximos à maior autoridade do Egito e que de alguma forma arrumaram um problema com esse líder do Egito que era Faraó. Por causa disso, eles vão ser lançados na prisão. Quando eles chegam na prisão, José já estava lá. E agora eles vão ter sonhos, né? Tanto o copeiro como também o padeiro, eles vão sonhar dentro da prisão. E o sonho que eles sonham vão perturbar a vida deles. De modo que José, estando na prisão, vai interpretar o sonho do padeiro e vai interpretar o sonho do copeiro. Existem algumas reflexões aqui dentro dessa história da interpretação que José dá para os sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro, que é de grande valia para a nossa tarde, para esse dia, para essa quarta-feira. Bom, primeiro, nós observarmos que a prisão que José está, ela vai ser uma escada que o próprio Deus vai usar para levar José para a promessa. Eu repito isso. A prisão que José vai estar vai ser a escada que vai levar José para a promessa. Então, se ele não passasse pela prisão, ele não chegaria a Faraó.
Se ele não passasse pela prisão, ele não se tornaria governador do Egito. Se ele não passasse pela prisão, ele não chegaria num patamar de autoridade. Ele precisa passar pela prisão. Porque a prisão é a escada que Deus preparou para que ele pudesse subir esse degrau para alcançar o projeto que Deus havia revelado lá atrás para José. Lembra dos sonhos? O sol e a lua, 11 estrelas se curvavam diante dele, o molho dos seus irmãos se curvavam. Então, para se cumprir a promessa, ele teve que passar pela prisão. A grande questão é a maneira como eu interpreto as circunstâncias que eu estou vivendo. Porque se eu enxergo a prisão como um lugar de sofrimento, como um lugar de desgraça, como um lugar onde eu só sofro, não aprendo, não evoluo, não cresço, não absorvo experiência, a minha vida ela vai ser impulsionada somente para o sofrimento, porque eu não vou entender o propósito dela. Por isso eu preciso entender e enxergar a prisão como uma escada. Deus quer que eu suba degraus. Deus tem promessas para cumprir sobre a minha vida. E eu só vou alcançar as promessas que Ele tem para a minha vida quando eu passar pelo processo da prisão. Não é que Deus ele tem prazer de me ver sofrer na prisão. É porque lá dentro que está o meu propósito. Então eu não posso rejeitar o que Deus está permitindo eu passar. Eu preciso abrir o meu coração e ter a percepção que às vezes Deus permite a prisão para que dentro dela eu suba espiritualmente, eu cresça espiritualmente, eu evolua, eu amadureça, eu conquiste, eu tenha experiências. Então a prisão faz parte do propósito. Tendo em vista que José não merecia a prisão. É importante você entender isso aqui. Porque o copeiro e o padeiro mereciam a prisão. O copeiro e o padeiro, eles se desentenderam com o faraó. Por causa do fato de terem aborrecido o faraó, eles vão ser lançados na prisão. Agora, qual o pecado que José cometeu para ser preso? Pelo contrário, ele foi preso mesmo mostrando o seu caráter. Ele foi preso mesmo mostrando a sua fidelidade, a sua firmeza. Ele não caiu com a mulher de Potifar, ele fugiu. Ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. Então ele está dentro de uma prisão de forma injusta. E às vezes você não entende isso. E você fala, eu estou passando por injustiças, eu estou preso. Porque eu sou fiel, estou buscando ao Senhor, me separando de um monte de coisa, mantenho o meu caráter, fugi de um monte de coisa que poderia denigrir a minha fé e o meu coração. Porém, contudo, eu estou preso. Mesmo sendo fiel, eu estou passando por uma situação injusta. José está passando por algo que é injusto. Ele não merece a prisão. Como ele não merece a cova. Como ele não merecia ser vendido para o Egito. Como ele não merecia ser traído pelos seus irmãos. Como ele não merecia estar preso ali. Tudo que ele vai passar, grande parte da vida dele aconteceu de maneira injusta. Só que o que é lindo é que as injustiças que José sofreu não mudaram o coração que ele tinha diante de Deus. Ele não deixou com que as circunstâncias que ele viveu alterasse a fidelidade dele diante de Deus. Ele passa por situações injustas, mas ele continua sendo justo. Ele continua sendo fiel. Ele não se contamina com as circunstâncias, mas ele continua firme no propósito. Eu preciso mudar a maneira como eu estou enxergando as coisas. Porque se você mudar a maneira como você enxerga as prisões que estão ao seu redor, você vai ter mais alívio ao seu coração e vai entender que até mesmo naquilo que você é injustiçado, Deus permite para que você suba escada, suba degraus, alcance o propósito. Até mesmo daquilo que você não merece passar. Até mesmo daquilo que é injusto você passar. Até mesmo daquilo que acontece você fala, por que eu estou passando? As prisões servem como escada, que me levam até Faraó, que me levam até o propósito. O que Deus tem para José é o governo.
mas ele só vai receber o governo se ele for preso. Eu vou repetir isso. O que Deus tem para José é o governo, mas ele só vai receber o governo, o anel de governador, se ele for preso. Porque é dentro da prisão que ele vai se encontrar com o copeiro, e é lá que Deus constrói o relacionamento para levar ele até Faraó. Então Deus vai juntando as peças de coisas que de repente ele nem entendia por que estava preso. Mas dentro da prisão tinha alguém que Deus iria enviar para José, para que ele chegasse até a promessa de Deus. Então existem coisas que você passa que você não queria passar, que você não entende por que passa, que você não compreende o sofrimento, mas na verdade tudo isso que você está passando, ele vai cooperar para você entrar no propósito de Deus. O quebra-cabeça de Jeová está se juntando, as peças estão se ligando, e você vai ser levado até a direção que Deus tem para a sua vida. Só que para você receber o governo, você tem que passar pela prisão, você tem que passar pela dor, tem que passar pela humilhação, tem que passar pela frustração, pelos sentimentos. Deus só pode te colocar em coisas grandes se primeiro você começar a vencer as coisas pequenas, as guerras menores, os problemas menores. A prisão é a escada de Deus para a vida de José. José está na prisão e vão aparecer dois homens, o padeiro e o copeiro. Cada um vai ter um sonho. Você conhece a história muito mais do que eu e sabe que um vai sonhar para a morte e o outro sonha para a vida. E a verdade é que José, ele vai interpretar os tipos de sonhos do padeiro e do copeiro. José traz a revelação do sonho que eles estavam tendo. Isso aqui é sensacional, porque José poderia se revoltar com Deus. José poderia viver uma vida inquieta diante de Deus. José poderia pensar: eu não vou falar nada mais sobre sonho, porque até agora tudo que eu tive de sonho só me prejudicou. Eu sonhei no início, meus irmãos me venderam, então eu não quero mais saber esse negócio de sonho. Ele poderia muito bem se revoltar com Deus, mas ele está na prisão e ele está interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. Porque a minha dor não pode ser mais forte que o meu chamado. Qual é o chamado de José? Interpretar sonhos. Como que Deus se revela a José? Através de sonhos. Então aquilo que eu passo não pode ser mais forte que o meu chamado. A minha dor não pode me paralisar. O meu sofrimento não pode me paralisar. Ele está na prisão e mesmo sentindo a dor de estar preso, ele continua interpretando os sonhos de padeiro e de copeiro. Porque o que ele sente, o que ele passa, não pode impedir ele de exercer o seu chamado. Você não pode deixar com que a dor que você vive hoje venha te impedir de viver o seu chamado. A dor não pode ser maior que o seu chamado. Sangrando, continua pregando. Sofrendo, continua cantando. Chorando, continua fazendo. Porque eu não posso deixar com que as coisas que acontecem ao meu redor venham paralisar as forças do meu coração. Eu não posso ser desmotivado porque eu estou preso. Porque às vezes dentro da prisão Deus me levou para lá para que o chamado se cumprisse, para que alguém fosse alcançado, para que alguém fosse transformado. Então eu não posso desistir por causa da circunstância que eu estou vivendo. A minha dor não pode falar mais alto. Os meus problemas não podem falar mais alto. As minhas guerras não podem falar mais alto. Os meus conflitos internos não podem falar mais alto que o meu chamado. Por quê? Porque eu só nasci por causa do chamado. Eu só nasci por causa de uma missão. Eu só nasci por causa de um propósito. E eu não posso deixar com que as pedras no caminho me impeçam de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Continue pregando,
Continue cantando, continue tocando, continue evangelizando, continue falando de Deus, seja na prisão, seja na cadeia, seja em casa, seja na rua, seja num ambiente familiar. Não deixe com que os problemas que você está vivendo te impeçam de exercer o seu chamado. Quem sabe Deus só permitiu você entrar nesse hospital não para que você tivesse um susto dentro desse hospital, mas para que alguém ouvisse falar de Jesus através de você. Quem sabe Deus permitiu você entrar dentro desse hospital para que a palavra dele fosse pregada lá. Quem sabe Deus te colocou numa empresa onde a maioria são de pessoas de religiões diferentes da sua. Só tem ímpio. Quando você pisa ali, o ambiente está pesado. E você não pode deixar com que a sua dor te impeça de exercer o chamado. Porque o ambiente pode estar pesado no sentido espiritual por causa das pessoas que estão carregadas, mas você carrega a luz de Cristo. Você é sal da terra, você carrega uma chamada, você carrega uma promessa. E ainda que você entre dentro de uma prisão, você tem o poder de mudar o ambiente e transformar as pessoas que estão ao seu redor. Então eu preciso pegar isso aqui. Aprender que aquilo que eu passo não pode me impedir de continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Continue pregando, continue tocando, continue cantando, continue fazendo. Exerça aquilo que Deus colocou em suas mãos. O padeiro e o copeiro. José interpreta os sonhos. E você sabe muito bem essa história. Por isso que eu não estou recitando muito ela, que você conhece. Um vai sonhar para a morte, o outro sonha para a vida. O copeiro vai sonhar, a interpretação de José é essa: daqui a 3 dias você vai ser restaurado para sua função que você exercia em Faraó. O padeiro, daqui a 3 dias você vai morrer. Você vai ser chamado para a morte. 2 homens que sonham dentro de uma prisão. Só que um sonha para a morte e o outro sonha para a vida. Eles estão no mesmo lugar. Tanto o copeiro quanto o padeiro estão presos. Só que o sonho de cada um é diferente. Um está sonhando para a morte, o outro está sonhando para a vida. E a pergunta que me faz refletir e também fazer a você: que tipo de sonho você tem sonhado? Você tem sonhado sonhos para a morte? Ou você tem sonhado sonhos para a vida? Eles estão no mesmo lugar, só que um sonha a vida, o outro sonha a morte. De repente você está no mesmo lugar que alguém, você está na mesma casa que alguém, você está no mesmo ambiente que alguém, mas os teus sonhos diferem você dessa pessoa. Qual sonho que você tem sonhado? Os seus sonhos têm sido morte ou os seus sonhos têm sido vida? Que tipo de sonho que você tem construído? Esse homem aqui está sonhando para a morte dele. O padeiro sonha e o resultado do sonho é morte. O copeiro sonha e o resultado do sonho é vida. A questão é: qual tipo de sonho que eu tenho sonhado? Deus está no centro dos teus sonhos? Deus está na direção dos seus sonhos? Porque às vezes você está num ambiente que, por mais que seja um ambiente que não é propício, como uma prisão, mas você está sonhando vida. É possível você estar no meio de um ambiente preso, de sofrimento, de dor, mas os seus sonhos são vida. Eu sonho vida. Eu planejo vida. Eu projeto vida. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus no centro daquilo que eu faço. Porque eu sei que há caminhos para um homem que parece perfeito, mas o seu final são de morte. E também tem outras pessoas que estão no mesmo ambiente que você, mas resolvem sonhar para a morte. Já viram que o caminho é errado? Já viram que o sonho é errado? Já viram que o caminho vai levá-lo para um lugar de desgraça? Já viram que aquela circunstância vai destruir a vida dele? Já viram que aquele tipo de sonho não é um sonho de Deus? É um sonho que está distanciando ele da fé, que está distanciando ele da presença, que está distanciando ele da igreja. Ele não percebeu que o tipo de sonho que ele está construindo é um sonho para a morte.
um sonho que você desobedece a Deus, um sonho que você quebra princípios, um sonho que você desonra a palavra, um sonho que você se desvia da fé, o resultado desse sonho é morte. Só que em contrapartida tem alguém que está sonhando vida. A reflexão é minha. Que tipo de sonho eu sonho? Qual o sonho que eu quero nessa tarde? Eu quero sonhar vida ou eu quero sonhar morte? Qual tipo de sonho que eu tenho? Que eu tenho tido? Eu tenho tido vida ou tenho tido morte? As minhas decisões têm me levado à vida ou à morte? As minhas atitudes têm me levado à vida ou à morte? Os dois sonham. Um sonha a vida, o outro sonha a morte. Aí o texto vai dizer que José vai falar para o copeiro: quando você chegar diante de Faraó, que o sonho vai se cumprir. Quando você chegar diante de Faraó, fala de mim para ele. Lembra de mim. Fala para ele que eu estou aqui e que eu tenho esse poder, fala de mim para ele. Fala sobre mim para Faraó. Só que o copeiro esquece. O texto diz que o copeiro esquece. E só depois lá na frente, que Faraó vai sonhar um sonho, ninguém vai conseguir interpretar. Aí o copeiro vai dizer: olha, eu conheço um cara na prisão que pode interpretar sonho, porque ele interpretou o meu sonho e foi batata, se cumpriu. Quando você lê o texto, você vê o texto dizendo assim, que o copeiro se esqueceu de José. Só que você vai perceber que não era o copeiro que se esqueceu de José. É porque não era o tempo de José sair da prisão. Porque não adiantava o copeiro falar de José no momento que Faraó não precisasse. Mas quando Faraó precisou e teve a necessidade de interpretação de um sonho, o copeiro mandou chamar José. A Bíblia diz que ele esqueceu. Mas na verdade José não estava na prisão esquecido. Quem é que disse que ele estava esquecido? Quem é que diz que ele estava jogado? Quem é que diz que ninguém estava lembrando dele? Quem é que diz que Deus tinha perdido o controle da história? Deus estava no controle de todas as coisas. E tudo que estava acontecendo no Egito estava sendo regido pelas mãos do Senhor. A mão de Deus estava sobre a vida de José. Ele não estava esquecido na prisão. Ele estava escondido debaixo de um propósito que iria se cumprir no tempo certo. Porque às vezes a gente está em uma situação que a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Às vezes nós estamos em uma situação e achamos que Deus não se lembrou mais da gente. Que Deus não se lembrou da nossa dor, do nosso sofrimento, dos nossos problemas. Às vezes nós achamos que estamos esquecidos por Deus, quando na verdade Ele não nos esqueceu. Ele nos escondeu para que no tempo certo o propósito dele se cumprisse. Ele não está me fazendo sofrer na prisão. Ele está me fazendo ficar ali, porque no tempo certo eu vou sair dali para receber um anel de governador. Só que para que eu receba um anel de governador, eu tenho que esperar o tempo certo. Então não é que o copeiro esqueceu. É porque não era o tempo de Deus de José sair daquele momento. Porque se o tempo fosse de Deus para José sair naquele momento que o copeiro saiu, Deus dava um jeito de José sair da prisão. Mas ele está esperando, porque ainda não era o tempo. Então ele não está esquecido na prisão. Ele não está jogado na prisão. Ele não está deixado para trás na prisão. Ele não está desamparado na prisão. Deus está cuidando dele. O mesmo Deus que guardou ele na cova, o mesmo Deus que guardou ele quando foi vendido para o Egito, o mesmo Deus que guardou ele diante da mulher de Potifar, é o Deus que está guardando ele dentro da prisão. Deus está escondendo ele, protegendo ele com as suas mãos. Quando chega o tempo certo, ele vai sair de lá. Ele conheceu o copeiro, vai ser a ponte necessária para que lá na frente o copeiro fale: ó, eu conheço alguém na prisão que tem o poder de interpretar sonhos. Então você vai perceber que no tempo certo o copeiro vai lembrar de José. É um relacionamento que Deus colocou na vida de José naquele momento
para que ele saísse da prisão. Se José não encontrasse o copeiro, ele não sairia da prisão. Então, Deus apresentou esse copeiro dentro da prisão para José. É um relacionamento que Deus apresenta só para tirar José da prisão. Existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho que às vezes elas nem permanecem, elas não se consolidam, elas não ficam na nossa vida. Mas Deus usa somente para nos tirar de uma prisão. Às vezes o Senhor levanta amizades, levanta colegas, levanta amigos, que só vai durar alguns momentos da vida. Não serão amigos que você vai levar para a vida toda, não serão pessoas que você vai construir um relacionamento intenso durante uma vida. Não, ela vai fazer parte de um momento da sua história, mas um momento importantíssimo, que vai te ajudar a dar um upgrade no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Às vezes é alguém que você conheceu e colocou você dentro de uma porta de emprego. Às vezes é alguém que você conheceu e colocou você dentro de um ambiente de bênção. Às vezes é alguém que você conheceu e te ajudou, te deu um livramento. Alguém que você conheceu no momento de hospital, de dor, de sofrimento. E você fala, tanta gente que poderia estar comigo aqui, mas não está. Esse cara só apareceu como literalmente um anjo de Deus para ser bênção para a tua vida, para aquele momento. São copeiros que não vão durar a vida inteira, mas que serão usados para um propósito, para nos tirar de uma prisão. A importância de você ter relacionamentos debaixo da direção de Deus. E entender que por mais que certas coisas não durem para sempre, Deus usa pessoas como pontes para que o propósito dele se cumpra sobre a nossa vida. Eu repito isso. Deus usa pessoas como pontes para que o propósito dele se cumpra sobre a nossa vida. São relacionamentos que aparecem rápido, mas servem para me livrar de algum mal, servem para me ajudar a vencer alguma coisa. É uma amizade que Deus levanta para me ajudar em um momento de dificuldade. José está preso, e mesmo ele estando preso, ele continua sendo fiel a Deus. E ele não deixa com que as circunstâncias que ele passou tirem dele a fidelidade que ele tem diante do Senhor. Continue sendo fiel, mesmo preso, mesmo nas guerras, mesmo nas adversidades, mesmo passando por coisas que você não entenda. Seja fiel na prisão, na alegria, na tristeza. Não espere as circunstâncias parecerem propícias para que você seja fiel a Deus. Eclesiastes capítulo 11 diz que quem observa o vento nunca semeará. Sabe o que significa isso? Se eu dependo do vento ou das circunstâncias que acontecem ao redor para eu semear e para ser fiel, eu nunca vou semear. Porque nem sempre o cenário que eu vou viver é um cenário que vai corresponder às minhas expectativas. Por isso que quem observa o vento nunca semeará. A minha fidelidade não pode estar ligada ao tempo que eu estou vivendo. Eu não vou ser fiel porque as portas estão abertas. Eu não vou ser fiel porque está tudo dando certo. Eu vou ser fiel porque, independente de vento, independente de prisão, independente de adversidade, eu aprendi a amar a Deus acima de todas as coisas. A minha fidelidade, ela ultrapassa essas crises, esses problemas, as prisões, as dificuldades. Então, mesmo com lutas, com problemas, com dificuldades, permaneça firme. Seja fiel a Deus, que no tempo certo, Ele te arranca da prisão e faz a promessa dele se cumprir sobre a sua vida. Deus te abençoe. Fica na paz.